2 Samuel capítulo 13, vamos fazer a leitura. 2 Samuel 13, verso 1. Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se namorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia ao filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te, minha irmã Tamar, venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: farei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Verso 10. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando los oferecia para que comesse, pegou e a disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que lhe dizia. Antes, sendo mais forte que ela, forçou-a e deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotara. Em outras traduções diz: maior foi o ódio com que a odiou do que o amor com que amou. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela disse: não, meu irmão, porque maior é a injúria, lançando-me fora do que outra que me fizesse. Porém, ele não a quis ouvir. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para nós orarmos. Pai Santo, mais uma vez eu recorro a Ti, a Sua graça, Sua misericórdia, para falar conosco pelo poder da Sua palavra. Nós não somos dignos desse lugar, não somos dignos da Sua presença, nem tampouco da Sua palavra, mas por causa da Sua misericórdia, demonstrada no fato de Cristo ter morrido por nós, fala-nos com poder e autoridade. Quantos cultos nós só estamos presentes para bocejar, olhar o relógio, mexer no celular, porque eles não são atraentes, porque não há vigor, não há vício, não há graça, não há fogo, não há poder, não há constrangimento, não há temor. Que hoje, pela misericórdia do Senhor, haja, que o Teu reino avance, que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho, e que o Senhor receba a glória no nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmão, no que nós vamos falar hoje. Um assunto muito importante e que envolve a todos nós. Vou falar de relacionamentos. A mensagem pode ter 2 títulos: relacionamento ilícito, ou um termo
mais comum é: estou apaixonado por alguém. E agora? Eu quero tratar sobre isso em razão de muitos entrarem em relacionamentos de forma precipitada, ou entrar em relacionamentos incompatíveis. Pessoas que se interessam por outras, ou que se apaixonam por outras, e estas são incompatíveis a esse desejo. Às vezes se interessa por uma pessoa 20 anos mais velha, ou um cristão por uma pessoa ímpia, ou, quem sabe, até por uma pessoa casada. E esse tipo de desejo ou de interesse de se relacionar precipitadamente ou com pessoas incompatíveis é a grande causa na vida de muitas pessoas de traumas, feridas, desvios da igreja e casamentos ruins. Pessoas que se envolvem em relacionamentos ilícitos ou se apaixonam precipitadamente por aqueles que não são compatíveis, trazem tremendos desastres e consequências terríveis. Eu quero, à luz desse texto da história de Amnon e Tamar, 2 filhos de Davi, mostrar para você como isso ocorre, os relacionamentos ilícitos, como as pessoas se apaixonam pelas outras, e quais as consequências de você se envolver precipitadamente com pessoas não aprovadas pela ética, pela razão, pelo bom senso, pelos pais e pela palavra de Deus. Preste atenção, principalmente os jovens e os pais dos jovens, obviamente. Como começa a paixão, o romance, o relacionamento? Como tudo começa? 2 Samuel 13, verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. A Bíblia diz, escute, que Amnon se enamorou dela. Amnon se apaixonou por uma mulher chamada Tamar. O texto mostra que ao vê-la, ao se deparar com ela, ele se apaixonou, se afeiçoou, ficou caidinho por ela, o seu coração pulsou. Agora, qual foi o motivo de Amnon ter se apaixonado por Tamar? O verso 1 diz que ela era formosa. É um termo para se referir a bonita ou atraente. Veja, queridos irmãos, esse geralmente é o primeiro motivo por que as pessoas se interessam pelas outras. Atração física, beleza. Na maioria dos casos, o que atrai um homem, o que em uma mulher atrai o homem, ou em um homem atrai uma mulher, é a atração física, o porte físico,
a beleza, os traços no rosto, os traços no corpo, a cor da pele, a cor dos olhos. Bonita. Foi isso que atraiu Amnon. Muitas pessoas se envolvem em relacionamento, se interessam por uma moça ou por um moço, em razão da sua aparência. O início se dá por atração física. E a palavra hebraica para enamorou, apaixonou, pode ser traduzida também por desejou-a. Ao ver que ela era bonita, ele sentiu desejo por ela. O que motivou ele se interessar por ela foi o desejo físico, ela era atraente. Irmãos, aqui está a razão porque muitos caem em armadilhas. Muitos se envolvem precipitadamente com outras pessoas. Elas procuram na outra beleza e não caráter. Se interessam pela atração, o desejo carnal e não pelo caráter. Provérbios 31, quando a mãe do rei Lemuel está escrevendo, porque não é Salomão que escreve Provérbios 31, ele vai escrever o tipo de uma mulher perfeita, de uma mulher ideal para o seu filho. Ele vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? Então ela coloca mais ou menos umas 11 virtudes que uma mulher deve ter para que o filho dele se interesse. Portanto, a Bíblia ensina que nós, quando vamos procurar alguém, temos que buscar virtudes no homem, virtudes na mulher, e não beleza. Amnon não se interessou pelas virtudes. O que levou ele a desejá-la foi a beleza, foi o seu porte físico. E isso revela muito de quem você é. Isso fala muito ao seu respeito, se aquilo que te atrai em uma pessoa é o caráter ou é a beleza, é a inteligência ou é o corpo, é a piedade ou é a sensualidade. Isso também demonstra muito do que você é. Quando viu, a cobiçou. Alguns comentaristas dizem que teve desejo sexual. Possivelmente era lascívia. Vivemos numa sociedade imergida na sensualidade que matou o amor. As relações hoje não são pautadas em um sentimento nobre, mas em desejos carnais. Jovens homens e jovens mulheres querem curtir com o corpo um do outro. E quanto mais desejo, satisfação carnal um pode proporcionar por outro, maior a procura ocorre. Só que tinha um agravante para Amnon. Ela era sua irmã. Verso 1 diz, uma formosa, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã. O verso 2 diz, angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã. Apesar de desejá-la, era um relacionamento ilícito, proibido, ilegal, visto que a lei proibia. Levítico 18, verso 11, diz assim, não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de teu pai, pois ela é sua irmã. Levítico proibia
Irmãos, vai o primeiro princípio para vocês aqui. Tomem cuidado para não sentir atração por pessoas erradas. Tome cuidado para não se apaixonar, se interessar por pessoas erradas. Amnon sentiu desejo íntimo, sentiu atração física, cobiçou, se apaixonou pela própria irmã. Tome cuidado, mulheres, por não se interessarem por homens casados, não desejarem homens casados. Maridos, tomem cuidado por não cobiçarem, desejarem mulheres casadas. Jovens, tomem cuidado por não se interessarem por pessoas de idade incompatível. Estou gostando de uma moça, pastor Paulo, mas ela é 25 anos mais velha do que eu. Estou gostando de um moço, pastor, mas ele é 25 anos mais velho do que eu. Estou gostando de pessoas do mesmo sexo. São incompatíveis esses desejos. Tome cuidado para não sentir atração por ímpios. Comecei a desenvolver um relacionamento na escola e estou gostando de um rapaz, mas ele é ímpio. Estou desenvolvendo um relacionamento no trabalho e estou gostando de uma moça, mas ela é ímpia. É ilícito, é proibido. Tome cuidado para não sentir atração por pessoas da mesma família. Relações incestuosas, que era o caso de Amnon e Tamar. Ele se apaixonou, mas tinha um agravante. Era ilícito porque ela era sua irmã. E nós estamos vendo isso na sociedade. Pais se apaixonando por filhas, filhos por mães, pessoas do mesmo sexo, incompatibilidade de idade, relacionamentos mistos, crentes com não crentes. E às vezes é um desejo que não passa de atração física, carne. Agora, por quê? Ele se apaixonou pela irmã. Por que ele foi se apaixonar pela irmã? Por que ele caiu nisso? Verso 2: Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. O sentimento pela irmã não foi contido, e aquilo aflorou a tal ponto que ele chegou a angustiar-se. Porque ele se apaixonou pela irmã, ele não guardou o coração. Nós recebemos setas do inimigo, impulsos para se interessar por pessoas. Mas nós nos lembramos daquele versículo: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós vamos para Provérbios 4:23, se tiver que guardar algo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por que ele foi por que pessoas se apaixonam por pessoas casadas? Por que pessoas têm atração por pessoas de outro sexo, do mesmo sexo? Por que meninas jovens gostam de homens mais velhos? Porque não guardam o coração. O sentimento pela irmã não foi contido, e aquilo aflorou até o ponto dele se angustiar. Veja o quanto é prejudicial não guardar o coração quanto a uma pessoa. Começa a haver um desequilíbrio. E se você não controlar esse desejo ilícito, ou se você não guardar o coração, isso pode te arruinar, como aconteceu com Davi.
Davi esteve diante da mesma cena. 2 Samuel 11, verso 2 e 3. Olha só, escute. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando na terra, no terraço da casa real. Daí viu uma mulher, igual Amnon viu Tamar. E o que chamou a atenção? Que estava tomando banho e era muito formosa, igual Tamar. Amnon tinha uma irmã formosa. Davi viu uma mulher nua, tomando banho, bonita. Veio o desejo, a atração. Ok? Mas tudo bem, ter atração pelo sexo oposto, nada demais. Mas Davi mandou perguntar, quem é? É Batseba, filha de Eliã. É casada. Então é ilícito. Não posso. Mas Davi não guardou o coração. É Batseba, filha de Eliã, o heteu. Aí Davi sabe o que disse? Trazei-a. Eu quero essa mulher. Da mesma forma que aconteceu com seu filho Amnon, aconteceu com o pai. Ele não guardou, tudo bem, ele acordou tarde, estava ali passeando. A Bíblia não fala muito o que essa mulher está fazendo meio-dia pelada na piscina. No dia, né? Se fala de Davi, mas brincadeira essa mulher. Tudo bem, viu? Mas Davi podia ter entrado para casa. Ou podia, ao ver, saber que ela era casada, opa, esquece. Mas Davi não guardou o coração, foi possuído de lascívia, de desejo, e mesmo sabendo que era casada, disse, trazei-a. E por que ele foi se apaixonar por uma mulher casada? Não guardou o coração. Vocês têm que guardar o coração. Convivemos numa sociedade sensual. Mulheres que fazem propostas a todo tempo, homens que fazem proposta a todo tempo, setas do inimigo, jogos de sedução, flertes. E 99% desses casos vai ser ilícito. E se você não guardar o coração, amanhã você está num triângulo amoroso, numa relação missa, incestuosa, profana, adúltera. Você precisa guardar o coração. E o texto diz mais. Diz que Amnon adoeceu. Você já viu esse termo aí na sociedade? Doente de paixão, com febre. Desequilíbrio emocional, ele ficou doente. Por quê? Porque ele sabia que de forma legítima não haveria possibilidade de tê-la. Olha o que diz no verso 2: angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Por quê? Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Em Deuteronômio 22, 13 em diante, fala da lei da castidade, que as moças solteiras deveriam permanecer virgens até o casamento. Amnon sabia que ela era solteira e que ela não podia perder a virgindade, salvo se fosse casada, se ela se casasse. Então tinha dois agravantes. Eu desejo ela, mas ela é minha irmã. Primeiro, Levítico, capítulo 8, 18. E segundo, se eu me deitar com ela, sem casar com ela, e eu não posso casar com ela, todos saberão. Então ele estava em um dilema que, apesar de estar doente, ele não podia tê-la. Tem gente que fica assim, doente, porque quer aquele menino, aquelas moças doentes, não falam outra coisa, não pensam outra coisa, não conversam outra coisa, doentes, por causa de um jovem, de um relacionamento. Os jovens a mesma coisa.
E alguns ficam assim, angustiados, perdem o sono, porque estão apaixonados por alguém que os pais não aprovam, por alguém que não preenche as condições bíblicas, por alguém que é casado, por alguém que é mais velho. Ou isso não acontece? Tome cuidado se você está nesse jogo de sedução. Não tem coisa que mais destrói a fé do cristão, destrói casamentos, derruba ministérios, tira gente da fé, do que relacionamentos ilícitos. Tudo começa aqui, ó, olho. Como é que é o ditado popular? O que os olhos não vê, olho, vai para o coração. E a hora que vai para o coração, inflama. A razão dá lugar para a emoção. Agora o desejo atinge o seu ápice. Amnon muda até sua aparência. Muda seu comportamento. Olha isso aqui, verso 4. E ele disse: por que tanto emagreces de dia para dia? Ó filho do rei, ele estava tão abatido. Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Um dos seus amigos chega até ele, até o quarto, e nota que ele estava emagrecendo. Amnon não estava comendo. Irmãos, a concupiscência de Amnon estava levando a mudança de comportamento. Mesmo sendo ilícito, mesmo parecendo impossível, Amnon dizia: mas mesmo assim eu quero. Deixou de comer, emagreceu, mudou o seu comportamento, se trancou em um quarto com febre. Pais, notem o comportamento dos seus filhos. Essa menina está esquisita, só tranca no quarto com o celular. Não me deixa ver o celular. Anda para lá e anda para cá e cabisbaixa. Esposas, vejam o comportamento dos seus maridos. Tomando um banho, se aprontando. Onde você vai? Perfume. Eu? Na padaria. Precisa tomar banho para ir na padaria? Ele não está mudando a rotina dele? Ele não está trancado demais em um quarto? Quando você chega perto dele, o celular, ele... Esses relacionamentos mudam o comportamento. Esse homem está esquisito, esse homem está estranho, ele está frio comigo, ele está chegando a hora, saindo tal hora, ele está indo, então, esquisito. Essa menina está esquisita, o que é isso? Preste atenção, olhe o comportamento. Você mesmo, olhe para você. Você não tem agido de forma estranha por conta desse desejo? Reparem isso. Pais, deixem de ser nécios. Pare de ficar cobertando tudo que a filhinho faz. Preste atenção no comportamento deles. É nessa hora que aparece a figura muito inusitada de Satanás. Verso 3, vamos ver. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Presta atenção no adjetivo dele. Jonadab era um homem muito sagaz. Quem era Jonadab? Filho de um dos irmãos de Davi, neto de Jessé, primo de Amnon. O primo aparece. Nesse tempo aparece o sobrinho de Davi, Jonadab, e encontra Amnon. Uma das características de Jonadab é sagaz, que é um atributo
de Satanás. Irmãos, quando Satanás percebe que o seu coração está aberto, que você está disposto a quebrar qualquer princípio a fim de satisfazer o seu desejo, ele aparece. Ele virá de duas formas, ou na forma de ideias, ou na forma de pessoas, a fim de te incentivar para o mal. Vem Jonadab para influenciar ele, para corromper a mente dele, para apoiar ele no plano de possuir a irmã. Toda vez que você estiver disposto a fazer o mal, disposto a pecar, a quebrar a lei de Deus, Satanás vai aparecer para ajudar você neste plano. Não só Satanás, porque aqui dá a ideia de Satanás, mas de duas formas: com setas, com dardos, ou com pessoas. Jonadab, um primo sem vergonha, imoral, corrupto, apareceu para apoiar Amnon. Tome muito cuidado com quem te influencia, mocinhas. São essas meninas de cabeça oca que está dizendo para você: vai lá, chega nele, e o que tem? Sua mãe não manda nada não, você já tem mais de 18 anos, isso é normal, olha, esse pastor é um babaca. Cuidado, pais, com as amizades dos seus filhos, os Jonadabes que estão dizendo para eles: saia de casa, vai viver a tua vida, fique com quem você quiser, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ou esses amigos imorais dos seus maridos, esses cachaceiros, que diz para ele: deixa essa mulher para lá, deixa essa senhora gaga para lá. Preste atenção nisso. Amizades fazem isso com a gente. Quem são as pessoas que mais influenciam seus filhos? Quem mais influencia meus filhos sou eu. Devem ser vocês, pais, vocês, mães, e não amiguinhas de cabeça oca, ímpias, ou amiguinhos de cabeça oca, ímpios, ou esses Filipes netos da vida, essas coisas horrorosas da internet. Agora veja a sugestão de Jonadab. Amnon, possuído de desejo pela irmã, a consciência não deixava porque tinha a lei, é minha irmã, Deuteronômio proíbe tirar a virgindade de uma mulher solteira. Mas vem Jonadab e diz, verso 5, veja a sugestão do mal. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: pai, peço-te que minha irmã Tamar venha me dar de comer pão, pois vendo-a eu preparar a comida, comerei de sua mão. Amnon estava diante do desejo de possuir Tamar, mas parecia impossível fazer tal coisa. Entretanto, seu amigo, sabendo dessa paixão e do desejo de possuí-lo, cria um plano para Amnon possuí-la. Ele cria um estratagema, ele orquestra um plano e fala assim: é simples, entra no teu quarto, deita, finge-te de doente. E diz para o seu pai: papai, eu estou doente, eu preciso comer, mas manda Tamar, minha irmãzinha, trazer a comida. E quando ela trouxer a comida, entrar no teu quarto, fecha a porta do quarto e agarra ela. Não é exatamente isso que o diabo faz? Quando nós estamos dispostos a fazer o mal, incentivo das trevas não faltará. Você já viu quando está disposto a fazer o mal? Telefonemas mentirosos, e-mails, encenações, teatros. Pessoas chegam ao ridículo.
Amnon chegou ao ridículo, finge doente, deita na cama, põe a coberta. É isso que o diabo faz, nos reduz ao ridículo. Sopra no nosso ouvido, sussurra no nosso ouvido. Um estratagema a fim de nos derrubar. Telefonemas, e-mails, encenações, mentiras. Isso acontece. Caro irmão, só abrindo um parênteses aqui. Você está passando por algum jogo assim? Jovens, vocês estão vendo os riscos que correm em não guardar o coração? Casados, cuidado com a maneira que você lida com mulheres. Cuidado. Quando eu prego fora, às vezes as pessoas vêm querer tirar foto comigo. E eu, gentilmente, deixo. Teve uma ocasião que eu fui tirar, veio uma mulher que me agarrou na cintura aqui. Eu falei, quase que eu falei, sai, Satanás. Eu falei, não, tira a mãozinha, bem. Ficou sentida, ficou ferida. Eu falei, não. Aí eu aprendi, né? Com os meus irmãos mais velhos, quando você tirar a foto, faz assim, ó, e faz cara de vidro. Não sei de nada. Cuidado! Já viu? Tá lá falando com a mulher, e aí briga por causa de filho, aí toca a secretária. Oi, tudo bem? Não. E a mulher vendo aquilo. O que é isso? Que delicadeza, que doçura que é essa? Cuidado com isso. Isso é perigoso. E agora, Amnon vai numa descendente, queda abaixo. Agora vamos ver, Amnon aceita o plano. E ele vai demonstrar aqui a perda do temor a Deus. Veja o verso 6. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma na sua mão. Presta atenção, então Amnon aceitou o plano de Jonadab e fingiu-se doente. Mas para o plano ter sucesso, tinha que envolver o pai. Era a maior autoridade de Israel, o rei Davi. Só o rei podia aprovar a irmã entrar no quarto dele. Então tinha que ser um estratagema sério, porque o rei tinha que cair, tinha que comover o rei. Então o rei Davi, pai de Amnon, fica sabendo e vai visitar o filho. E o filho relata a doença ao pai. Para que o plano desse certo, necessitava autorização de Amnon. Mas para isso, Amnon, o filho, teria que enganar o próprio pai. Aqui eu aprendo 2 coisas. Para aquele que está envolvido num relacionamento ilícito, que está tomado de desejo. Primeiro, desrespeito à família. Quem era Davi? O rei, o chefe da corte, o pai de Amnon, Tamar e Absalão. Ele estava enganando o próprio pai, fazendo de trouxa o próprio pai. Essas pessoas perdem o respeito pela família, o respeito pelos irmãos, o respeito pelos pais, enganam os pais, trapaceam os pais, trapaceam as esposas, trapaceam os maridos. Perda do respeito pelo leito, pelo matrimônio. E segundo, falta de temor a Deus. Quem era Davi? A maior autoridade espiritual da nação.
fez o rei, que era um sacerdote de trouxa. Não havia reverência, não havia temor em Amnon. Tão ávido estava por Tamar, pelo seu desejo, que ele simplesmente ignorou a figura espiritual do pai. Assim são essas pessoas. Perdem o temor a Deus, a reverência, por causa do desejo. Agora, a consumação do plano, verso 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Verso 8. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Esse versículo para mim é o mais forte da pregação. Vem cá, olhe para mim. Sabe o que aconteceu aqui, Humberto? O pai aprovou. Deu certo o plano. Vem cá. Não pense você que não dará certo. Não pense você que Deus vai te impedir de quebrar a tua cara, de cair. Não pense você que isso vai ser sustentado muito tempo. Deus vai permitir, conforme Romanos capítulo 1. Muitas vezes o juízo vem em forma, sabe do quê? De dar o que nós queremos e não de impedir. Deus não vai refrear o mal. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Amnon, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para quê? Para praticarem coisas inconvenientes. É o que Amnon estava fazendo, coisas absurdas. Deus entregou. Eu tenho uma notícia boa para você e ruim. Se você for um crente genuíno, ela é boa, ela é ruim. Se você não for um falso, um bode, ela é boa. Existem coisas que você deseja muito, insiste muito. Eu tenho uma boa notícia: Deus vai te dar. Quer? Deus vai dar. Quer entrar nesse jogo? Deus vai deixar. Quer se envolver até os intestinos com essa sujeira? Deus vai deixar. Deus vai te dar. Entretanto, não obstante, tem que ser oculto. Veja o verso 9. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém recusou comer, e disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. É claro, ele era um príncipe, estava no palácio real. Quem é esses todos? A guarda, as cozinheiras, as camareiras, as empregadas, ficava cheio de gente. Amnon: sai todo mundo do meu quarto. O plano deu certo. Tamar chegou na porta do quarto com os bolos. Entretanto, havia muitas pessoas juntas. Amnon pede que todos se retirem. Olha para mim. Parece minissérie da Globo, né? Por que ele pediu que todos se retirassem, André? Por que, Alex? Porque aquilo que eu vou fazer é só entre eu e ela. Ninguém pode ver. Porque o que eu vou fazer é ilícito, portanto deve ser feito em oculto. A luz não pode revelar. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. As coisas que vocês estão fazendo são as claras? O que você está fazendo tem consentimento dos seus pais?
Tem consentimento? A esposa pode ver? Ela pode ver? Ela pode teclar com você? Ela pode. As coisas que você tem feito, tem consentimento da igreja? Dos pastores? Das escrituras? Amnon sabia que não tinha, então ele disse: get out, saiam, porque o que eu vou fazer tem que ser feito em oculto. Não é assim? Você convive com o camarada, você conversa com ele, você janta com ele, você janta com ela, você ensina, a esposa tá tudo bem, mas de repente você fala: não acredito, meu Deus, eu descobri, pastor, o sem vergonha me enganou esses anos todos. Olha essa menina, eu achei, eu consegui, que é isso? Estava oculto. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. A Bíblia diz que nada está oculto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. E Jesus disse: não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Acho bom contar agora. Fala agora, meu amigo. A água está subindo, meu filho. Fala enquanto tem tempo de arrumar esse negócio, porque pode ser tarde. E vou mais. Ela diz para ele aqui, verso 8, que é pior: eles tinham consciência de que estavam errados. Olha só o verso 10. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram, levou Amnon seu irmão à câmara. Verso 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha o verso 11. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. As pessoas saíram do quarto, Tamar entrou, Amnon trancou o quarto e ficou são na hora, ou seja, estava fingindo ser doente e ficou são. Agarrou Tamar e disse: deita comigo, Tamar. Então Tamar responde: não se faz assim em Israel. Levítico 18:9. Eles conheciam Levítico, eles sabiam que tal prática era proibido, mas aqui sabe o que acontece? O desejo suplanta a razão. Na razão eles conheciam o Levítico 18:9, não deite com a filha do teu pai, tua irmã. Mas o desejo aflorado suplantou a razão. Muitos dão seguimento, mesmo sabendo, consciente que a palavra condena. E ela diz: não faça tal loucura. Irmãos, é um completo absurdo, é uma loucura. O que ela está querendo dizer? Vai custar caro isso. Por causa de meia hora de prazer, você desgraça a sua família, seu casamento, sua vida para o resto da vida. Tinham conhecimento. O desejo suplantou a razão. Agora olhe, imagine isso aqui está parecendo, talvez não é a época de vocês, mas Desejo, com Vera Fischer, Guilherme Fontes e Tarcísio Meira. Minissérie que passava meia-noite, a época tinha um pouquinho de censura. Era um triângulo amoroso daqueles assim de teledramaturgia brasileira, a brasileirinha mesmo. Tá igualzinho. E no meio desse balai de gado, dessa Sodoma, dessa podridão, você ainda consegue ver a misericórdia de Deus aqui. Veja só o verso 9, o verso 13. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como os loucos de Israel. Agora o verso 14. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Olhe para cá. Apesar
dos dois estarem em uma fase quase terminal, já estava nas profundezas do inferno essa relação, uma advertência ocorre, uma voz soa no meio daquele pântano de iniquidade, a voz diz: não faça tal coisa, é contra a lei. Havia uma chance deles não caírem ainda. Uma voz soa. Irmãos, Deus na sua misericórdia envia uma pessoa para falar com você: para de fazer isso, sai disso. Deus envia o Espírito Santo na sua consciência, acaba com isso agora. Deus envia uma pregação, e essa noite, para dizer a você: há tempo ainda, pare com isso. Há tempo para evitar, meu irmão. E qual foi a resposta de Amnon? Verso 14: porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. E o texto prossegue: e ele a forçou e se deitou com ela. Ele a estuprou, ele a violentou. Então o que acontece? Ele consuma o ato. O plano de tê-la foi bem sucedido. Ele conseguiu. Eu não falei que Deus não ia evitar? Deus não evitou. Conseguiu. Deitou com ela. Violou. Quebrou um dos mandamentos do decálogo. Não adulterarás. Menina, rapaz, homem, mulher, talvez você já consumou. Talvez você está para consumar. Talvez você está envolvido até os dentes. Agora vamos ver a reação de Amnon após possuí-la. Agora preste atenção nesse versículo, verso 15. Presta atenção. Depois que possuiu, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe devotara. E disse a Amnon: levanta-te, vai-te embora. Eu prefiro a tradução da Revista e Corrigida, que diz assim: o ódio com que Amnon a odiou foi maior que o amor que amou. Depois de tê-la, depois de despí-la, depois do plano, enganar o pai, fingir-se de doente, cobiçá-la, apaixonar por ela, trancar no quarto e possuí-la. Sabe o que aconteceu? Todo aquele esforço, toda a quebra de leis foi em vão. Depois que Amnon possuiu-a, ele sentiu asco dela, ele sentiu nojo, ele sentiu aversão, ao ponto dele gritar: levanta-te, some daqui. Ele sentiu asco por ela. Em outras palavras, sabe o que Amnon estava dizendo? Sabe o que está dizendo, Wellington? Não era o que eu pensava. Tamar não era tudo isso. Não era o que eu pensava. Eu estava enganado. Eu quebrei a cara, eu me frustrei. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. É exatamente o que Satanás vai fazer. Você vai brigar com o pai, brigar com a mãe, sair de casa, sair da igreja, quebrar a lei, e contra tudo e todos. E quando então você ter aquilo, você vai dizer: que isso? Acabei com o meu casamento por causa disso. Acabei com a minha família por causa disso. Fui tomado de náuseas. Quantos não saem da igreja por causa disso? Estou gostando de um rapazinho aí. Destrói o casamento e filhos por causa de uma moça mais nova. É estatístico, pesquisas dizem que 70% a 80% de homens e mulheres que casam pela segunda vez, escuta isso aí, você está com um pezinho aí no divórcio.
80% das pessoas que se casam pela segunda vez, são mais infelizes no segundo casamento do que com o primeiro cônjuge. É melhor ficar com ela, com a titular. 80% quebra a cara com a amante. Sabe por que quebra? Porque Deus fez uma só carne, ele com a mulher dele, não é com a amante. Ela com o marido dela e não é com o amante. Nunca vai haver completude com a prostituta. Homem com homem, mulher com mulher, nunca vai haver completude. A completude se dá só com aqueles que Deus, pela chancela do casamento, fazem uma só carne. Estou terminando. Quando sobe o tecladista é porque vai mais 20 minutos. Agora vamos ver o fim triste, porque aqui não tem fim feliz. Geralmente as histórias bíblicas têm um fim feliz. Esse aqui não tem, não. Vamos ver o verso 11, verso 16. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. O que aconteceu aqui? Olhe para mim. Já virou uma destruição mesmo, uma lambança. O que Tamar fez? Já que você me violou, que você fez tudo errado, ela pediu: vamos nos casar então. Será um mal menor do que você me abandonar depois de ter me estuprado e me tirado a virgindade. Mas sabe o que Amnon fez com a proposta? Não. Escute isso aqui, moças e rapazes. Invariavelmente, uma das duas partes sofrerá mais. Amnon, depois de se lambuzar com o pecado, não quero mais, chutou a Tamar. Tamar ficou na porta do lado do quarto, do lado de fora do quarto, agachada no chão, violentada, escorraçada, abandonada, chorando, enquanto Amnon fugiu, foi embora, todo feliz. Uma das partes sofrerá mais. Vai haver a parte abandonada e o abandonador, a traída e o traidor, a que sentirá nojo e a que sentirá amor. Verso 19, 2 Samuel 13, 19. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e foi andando e clamando. Vai se envolver com um homem casado? Vai se envolver com um relacionamento ilícito, sem aprovação dos pais? Pode ter certeza, uma das partes, não vai dar certo, mas uma das partes sofrerá mais. Assim termina a história trágica de Amnon e Tamar, de um relacionamento ilícito, que começa na paixão desenfreada da lascívia e termina numa história trágica de abandono, molestação. Queridos irmãos, eu encerro dizendo, pelo menos 4 princípios nós aprendemos aqui, para você não cair nisso, isso é tão sério. Primeiro, quando se relacionar com alguém, procure alguém que está dentro dos padrões bíblicos. Procure virtudes. Procure alguém compatível a você, que seja crente no Senhor, que tenha uma idade proporcional à sua, que tenha aprovação da liderança e dos pais. Segundo princípio que eu aprendo: quando for escolher alguém, busque caráter e não beleza. A beleza passa, diz a Bíblia, mas quem sustenta um casamento é o caráter, a piedade, é o temor.
Terceiro princípio, quando se deparar com um homem, com uma mulher, guarde seu coração. Você pode entrar num jogo amoroso, você pode despertar interesse por uma pessoa que não é sua esposa, que não é seu marido, que é mais velho, que é do mesmo sexo. Guarde teu coração. E por fim, contenha teus desejos. Contenha. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, a capacidade de exercer, porque nem sempre os relacionamentos são iniciados por amor. Não é amor muitas vezes é só sexo, lascívia, é compulsão doentia. Controle seus desejos. Davi não amava Batseba, viu uma mulher nua e sentiu desejo, e não controlou. Contenha seus desejos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não há homem ou mulher aqui que está imune a um laço desse. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar.